Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília e como nós já havíamos anunciado, vamos então a partir de agora iniciar com o nosso debate. E o nosso debate hoje, ele vai estar sendo girado em torno, portanto, aí, claro, né, sobre a questão da ação regressiva, que será, portanto, tocada contra os autores de feminicídio. Ou seja, esta ação, por meio da Advocacia Geral da União, teve como base legislações que prevêem a ação regressiva. O argumento é de que o crime, no caso o feminicídio, gerou a necessidade dos benefícios às crianças e, portanto, pode ser considerado um prejuízo aos cofres públicos. E numa avaliação feita, portanto, pela juíza da primeira vara de Guarapuava, determinou o ressarcimento de todos os valores já repassados a beneficiárias, com as devidas correções inflacionárias, assim como dos pagamentos futuros. Os depósitos deverão ser feitos todo dia 20, até que as filhas completem 21 anos. Portanto, nós estamos pegando aqui um trecho de uma sentença que, claro, né, que de alguma forma o próprio IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que debateu muito também aqui essa ação, fez publicar também em uma de suas páginas. Então, a partir de agora, vamos conversar com as nossas convidadas, a doutora Renata Malta Vilas Boas, que inclusive é do IBDFAM, né? Ela que é secretária-geral adjunta do IBDFAM e mentora de jovens advogados, né, doutora Renata? Mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter Lima. Boa tarde aqui às minhas colegas de bancada. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Justiça e quem está nos assistindo também no YouTube e na TV Justiça, né? Então, hoje vai ser uma tarde que a gente vai estar falando de um tema muito importante, né, que é essa ideia de ressarcimento aos cofres públicos com os valores que estão sendo gastos com os seus segurados, com seus filhos, em razão, né, de ofensa à vida, né, de uma pessoa muito querida na relação deles, e que por isso a gente precisa falar desse ressarcimento. E a gente vai explicar por que nós resolvemos, né, em termos de Estado, fazer essa escolha. Perfeitamente. Deixa eu também cumprimentar a doutora Ana Carolina Afonso. Doutora Ana, ela é mestre em Direito e em Direitos Humanos também, Violência e Cidadania, e atuante na área previdenciária, né? A doutora Ana, também seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, minhas colegas e a todos os participantes aqui, né, envolvidos nessa transmissão. Um assunto rico, cheio de nuances e cheio de informações que eu acho que é muito importante para a população em geral, porque isso não abrange só uma questão só do feminicídio, né? Mas sim uma questão social mesmo. Perfeitamente. Doutora Mônica Feitosa Soares, doutora Mônica também é advogada, atuante na área penal e processo penal, né? Doutora Mônica, também seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os presentes, colegas de bancadas, todos os ouvintes da nossa Rádio Justiça. Hoje vamos debater um tema muito importante, né? Que é sobre a ação regressiva, que é quando o INSS busca aí o ressarcimento de valores que foram pagos em razão de benefícios, por entender que esse pagamento ele foi gerado de um ato ilícito, né? Ocorrido por uma terceira pessoa. Então, vamos debater esse tema, que é até recente, porque foi recentemente incluído, né, na legislação de benefícios, e vamos abordar uma temática tão importante da nossa sociedade. Sociedade que sempre, de alguma forma, demonstrou de forma positiva uma lei, uma legislação que, de alguma forma, faça com que a pessoa que cometeu realmente um crime e que deixou terceiros aí em dificuldades, principalmente financeira, já que, no caso, pai, mãe, de repente foram mortos e ficaram as crianças, ficaram os filhos menores, e evidente, como também em outras situações, mas focando aqui justamente essa situação em que a pessoa que comete um feminicídio, evidentemente, os filhos
da vítima, principalmente crianças, terão que ter, portanto, aí, no caso, enfim, benefícios oriundos dos cofres públicos. E quem realmente tem a chave do cofre entendeu também que tem que cobrar essa despesa de quem produziu, provocou, portanto, aí essa situação. Agora, como fazer, doutora Renata? Começando com a senhora, ou seja, o preso vai ter que trabalhar, ou se ele for rico vai ter que tirar da sua herança. Como é que vai ser realmente aí essa situação? Estou só começando, a gente indo provocando, daqui a pouquinho a coisa esquenta, viu, doutora Renata? Olha só, Walter, como ele vai fazer não é problema nosso, né? É dele. É dele, ele que tem que se virar para arcar com esses valores a qual ele foi condenado. O que a gente tem? Se eventualmente ele já tem um patrimônio, vai ser retirado, portanto, desse patrimônio. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a pessoa ela está presa e aí ela não tem nada. Não, não é bem assim. Às vezes ela foi presa, nesse caso, pelo crime de feminicídio, mas ela pode ter deixado um patrimônio e desse patrimônio vai ser retirado esses valores. Então, como é que isso vai acontecer? Eu não sei. Mas a partir do momento em que ele passa a ser condenado a arcar com esses valores, ele vai ter que resolver de alguma forma como é que vai pagar, né? Como é que isso vai ser essa restituição, a gente vai ter que ver no caso concreto. Se eventualmente ele tiver preso, mas com a possibilidade de trabalhar, o que eu acho muito difícil, porque a gente está falando no caso de feminicídio, né? Então, nesse caso, viria ali do salário dele, o valor que ele teria que pagar. Mas no caso concreto, feminicídio, ele também não vai conseguir estar trabalhando, né? Essa decisão, doutora Ana Carolina, foi uma decisão que demorou para chegar? Olha, Walter, eu acho que um grande ganho para a sociedade, né, de uns anos para cá, realmente foi a questão da Lei Maria da Penha e as consequências dessa lei, né? Não é que demorou para chegar. O governo sempre procura criar políticas públicas para que esse crime ele tenha uma diminuição, né? Nós temos altos índices de feminicídio e não se sabe ao certo se realmente aumentou o número de feminicídio ou se aumentaram o número de denúncias, né? Não com relação ao feminicídio, mas com relação à violência doméstica. Feminicídio, com certeza, aumentou, porque o feminicídio ele é o homicídio em razão da questão da mulher, né? Sim. A mulher ser mulher, questão de gênero. Então, eu acredito que as políticas públicas elas vão chegando devagar, porque você não pode implementar todas as políticas públicas de uma vez, até porque você tem que ir vendo, palpando, para ver o que vai dar certo, o que não vai dar certo. E acredito que essa questão desse ressarcimento entre aspas, é um tipo de política pública. Por quê? Porque na hora que o que ele se objetiva é que o autor, na hora que for cometer o crime, ele pense 3 vezes antes quais são as consequências de um crime, né? Não só ficar preso, mas você ter que ressarcir o Estado. Uma pessoa que vai ficar presa, como diz a doutora Renata, muito complicado, porque ele vai tirar dinheiro de onde? Se ele tiver um patrimônio anterior, é mais fácil. Mas e se ele não tiver? Ele vai ficar com essa dívida. Como é que ele vai pagar? Depois que ele sair, que ele voltar à sociedade, a questão realmente da ressocialização dele, será que ele vai conseguir emprego fácil? Será que ele vai ganhar dinheiro para pagar essa dívida? Como é que vai ser isso tudo, né? É uma coisa que ainda não se tem ainda uma visão, porque ainda não passaram esses anos. Então, a gente precisa esperar realmente os anos para ver qual vai ser a questão mesmo de o que isso tudo vai gerar, tanto para o Estado quanto para a sociedade, quais são as benesses disso tudo. Deixa eu também buscar a opinião, o ponto de vista também da doutora Mônica. Doutora Mônica, é uma situação realmente que, para muita gente, demorou para poder chegar, tá? Que havia o inconformismo, né? Da pessoa cometer o delito e, às vezes, como muito bem aqui foi pontuado, fica ali cumprindo a sua pena, cumpriu a pena, vai embora.
E evidente que quem ficou sem aquela pessoa que faleceu, no caso seria até mesmo a provedora da casa, alguma coisa nesse sentido, as pessoas sofrem ali todas as consequências. E para minimizar, portanto, esse sofrimento, vem, portanto, o INSS com os benefícios para minimizar, portanto, aí essa situação. Como é que a senhora avalia aí essa questão, né? essa chegada agora dessa normativa? De alguma forma, pode ajudar a pessoa, como foi colocado aqui com muita propriedade pela doutora Ana Carolina, pode ajudar a minimizar ou a diminuir o número de feminicídios no nosso país? Sim, cada vez mais, devido aos altos índices, né, de crimes como esse ocorrendo e tendo esse aumento, o Estado está buscando não somente punir, como também educar. Então, digamos que com essa inovação, porque vamos colocar isso como inovador, porque antes nós não tínhamos essa implantação da lei onde o INSS ia buscar uma ação de ressarcimento, uma ação desse tipo. Nós não tínhamos até então. Então, o que eu vejo é o Estado aplicando uma lei como pedagógica. Né? Então, sim, o intuito é diminuir, mas o Estado ele não pode, tão somente, ficar no prejuízo, porque está causando danos aos cofres públicos. E é uma tragédia imensa, porque quando o menor ele perde a mãe, ele também perde o pai. Porque o pai ele vai estar o quê? Cumprindo a pena devido àquele ato ilícito que ele cometeu. E de onde vai tirar o sustento desse menor? Como a doutora Renata mencionou, como pode ser aplicado. Aí isso já não entra, porque, como ela falou, não sei. Aí é com ele se vira. Mas como em prática, a gente pode ter visto nessa própria decisão. Já foi uma ação em que o Estado veio contra o agressor, contra o próprio autor do crime, contra o condenado. Então, já deu início a uma ação. Nesse desdobramento, e se ele não pagar, se não ocorreu o não pagamento? Pode ocorrer a busca dos bens, o que ele tem, para vir cumprir com a obrigação dele. Nesse sentido, também, caso para não ter mais prejudicialidade para ele, que ele está interno, vai recair sobre os familiares. Né? Então, se os familiares se mobilizarem em pagar essa pensão, o valor estipulado, pode ser que eles venham ser responsabilizados, outros terceiros. Entendi. Porque as crianças elas não podem ficar sem alimentos. Entra também na questão taxativa, né, do direito de família, né, o direito dos alimentos. Então, interessante essa colocação da senhora, doutora Renata, em que se a pessoa que está condenada não tiver como pagar, alguém vai ter que pagar. No caso, a exemplo das pensões, da pensão alimentícia, que tem, né, aquela lógica, se quem é o condenado para pagar não puder, os pais desse condenado, no caso os avós, né, é que vão, portanto, efetuar o pagamento. Quer dizer, a regra desse assunto que nós estamos abordando nessa ação regressiva é a mesma? Continua sendo a mesma, não houve alteração aqui na questão do direito de família, não. Então, o que a gente tem? A gente tem, em primeiro momento, né, o ato ilícito, aí, o feminicídio. Essas crianças, quando pode pedir, né, a pensão pelo INSS, porque não vão ser todas as situações em que isso vai ser possível, e a doutora Ana vai falar sobre isso. Né? Então, pleiteou, então ela já tem uma renda. Mas pode ser que o padrão de vida dessas crianças ainda vai pedir a pensão alimentícia para o pai. Porque aí eu complementaria, eu somaria a origem das duas. Porque eu não sei qual é o teto que essa mãe, né, estaria contribuindo para poder repassar para os filhos. E pode ser que quem tivesse ali uma renda maior venha a ser o pai. Enfim, pediria pensão alimentícia para o pai não podendo, porque ele está preso agora, eu vou buscar os avós. Então, você ainda passa isso para os avós. Existe essa possibilidade. Sem contar que quando a gente pensa nessa ação regressiva que vai atingir o patrimônio desse pai, né, o que pode estar acontecendo também? Você está tirando valores que posteriormente poderiam ser encaminhados para esses filhos. Porque se eu pego, né, imagina que esse pai
vamos pensar numa família em que eu tenho uma única casa, que os pais moravam ali, o pai matou a mãe, feminicídio, né? Agora essa casa, 50% pertence aos filhos, que são os herdeiros da mãe, e os outros 50% do pai, certo? Então, a gente tem essa formatação. Ora, o patrimônio, então, que esse pai tem é esse 50% daquela casa. Se eu tenho o Estado, por meio dessa ação regressiva, falando que o patrimônio desse pai vai responder para poder arcar com essa ação regressiva, que o Estado querendo o retorno, aqueles 50% que por herança iria para os filhos, né, no momento do falecimento do pai, agora está indo para o Estado. Então, veja que aqui é intrincado essa situação e é complexa, porque eu tenho dois meninos que já estão sem a mãe, eu não sei qual é o valor da pensão que ele vai estar recebendo, porque quando você fala do INSS, eu tenho o salário mínimo, mas eu tenho um teto. Né? E o padrão de vida dessas crianças a gente está aqui imaginando de forma hipotética, a gente não sabe quem é. Né? Agora, essas crianças têm uma casa que só é metade, porque a outra metade pertence ao pai. E nesse contexto todo, pode ser que ainda tenha que vender essa casa para que essa casa, metade dela, vá para essa ação regressiva, que é a dívida que o pai deixou. Entendeu a confusão? Entendi. E aí essas crianças estão desamparadas agora, e quem colocou ela nessa situação foi o próprio Estado, por meio dessa ação regressiva. Aí muita gente está perguntando, doutora Ana Carolina, eu repasso para a senhora, e o que os avós têm a ver com isso? Bom, Walter, na realidade, a família inteira, né? Tem a ver. Tem a ver, porque vai fazer o que com essas crianças? Sim. Vai fazer o que com esses menores? Já Porque está sem a mãe. Já estão, aliás, sem mesmo sem a mãe. menores de 21, por que 21? Porque 21 anos, antigamente, pelo nosso antigo Código Civil, era onde você ganhava a maioridade. A lei manteve a pensão, né, por morte até os 21 anos. Então, é complicado você não pensar que família não vai arcar com isso. A família arca. De uma forma direta ou indireta, ela sempre arca. Essa casa, por exemplo, como diz a doutora Renata, a casa que ficar para eles, se eles não morarem nessa casa, pode-se alugar, né? Sim. Fazer um aluguel para ajudar a arcar com os meninos, com os gastos e tudo mais, mas a família tem tudo a ver com isso, tanto avós quanto qualquer um outro que ficar, porque os avós, na lei do direito de família, eles substituem o pai ou a mãe quando estes não têm condição de arcar. No direito, na questão da subsistência das crianças, não é diferente. Dependendo de com quem que essas crianças ficarem, com certeza, o dinheiro que vai ser pago a elas, essa pensão, muito provavelmente não vai ser suficiente para dar a elas o que elas tinham antes com um pai e uma mãe dentro de casa. Entendi. Né? Então, a família, querendo ou não, entra também na questão. Há sempre um gasto. Né? E isso está começando a ser feito agora, né? Porque antes não existia ou já existia essa ação regressiva? Não, a ação regressiva contra... do Estado, ela é nova, ela não existia. Não existia. O INSS, ele sempre tenta ações regressivas contra alguns casos. Por exemplo, há um tempo atrás, a gente tinha a questão da ação regressiva contra beneficiários que recebiam auxílio-doença. Por exemplo, a pessoa entrava com o processo de auxílio-doença, recebia previamente, através de uma medida liminar. Quando chegava no final do processo, aí, se o pedido fosse indeferido, se fosse improcedente, o INSS entrava com uma ação contra a parte autora do processo para ter o dinheiro novamente. Uma ação regressiva. Mas isso foi decidido pelos tribunais que essa ação regressiva ela não pode ocorrer. Por quê? Porque a pessoa que entrou, ela é recebedora de boa-fé. Então, existe aí a questão da ação regressiva que o Estado tenta dar. Tem alguns casos que ela não é igual está sendo agora. Se realmente vai vingar 100%,
Eu, particularmente, espero que sim, porque, pelo menos, é um tipo, como eu disse, é um tipo de política pública, pode ser um freio, né, entre aspas, pode ser um freio para o autor pensar 2 vezes nas consequências, né, além da prisão, pode ser um tipo de freio, mas eu acredito que é muito oneroso para o Estado mesmo bancar 100% de tudo de uma ação de uma pessoa que cometeu um crime. Não foi um homicídio culposo, foi um feminicídio. Feminicídio é um homicídio doloso, aquele que tem intenção de matar. Aí eu volto com a doutora Mônica. Doutora Mônica, quer dizer, nisso que nós estamos aqui debatendo a questão da ação regressiva, ou seja, para quem, de certa forma, comete o feminicídio. Quer dizer, o feminicídio só é caracterizado quando o companheiro assassina a companheira ou não? Na verdade, quando eles tiveram ali um relacionamento amoroso, né? Também entre pais, mães, né? Entre mãe e pai, enfim. Entre os familiares ali. O irmão que mata a irmã. Quer dizer, uma pessoa que comete Isso. um assassinato contra uma mulher, aí seria homicídio, não seria feminicídio, porque entre eles não ocorreu nenhuma relação. Exatamente. Né? Tem que ter afetividade. Tem que ter afetividade. Isso, perfeito. ali conviver num ambiente familiar. Né? Ou um ex-marido, um ex-namorado, tem que ter aquela afetividade. Entre famílias também, né? Por exemplo, um pai, um marido, né, que mata a esposa, enfim, é o que mais que a gente vê mesmo casualmente nesses demais atos, né? Nesses crimes. Então, para caracterizar o feminicídio, tem que ter, portanto, essas colocações que a senhora nos Exatamente, a afetividade, né? No caso, tem que ter ou ter tido um relacionamento, mesmo que tenham terminado, não conviva mais, mas em razão desse relacionamento, desse ato, ocorreu esse crime, né? Que caracteriza o feminicídio. Deixa eu levantar um assunto aqui. Quer dizer, uma mulher que foi vítima de sequestro e violentada e foi assassinada, e o autor desconhecido dela foi preso. Mas esse autor tem família, tem bens, tem muito mais. É evidente que essa senhora que, infelizmente, foi vítima dessa tragédia, deixou crianças. E, inclusive, deixou o próprio marido também, que está ali na luta para poder criar os filhos. Caberia uma ação dessa contra esse autor, que não teve nenhuma relação afetiva com a vítima, não foi caracterizado, portanto, feminicídio, mas sim homicídio, seguido dessas circunstâncias aqui colocadas? Entendi. Sim, como é uma ação nova, no caso essa ação, ela caberia sim, Walter, eu entendo que sim, porque o INSS ele vai tentar. Porque quando ele fala, ele coloca o feminicídio, sim. Mas na lei ele coloca que é um terceiro que deu o ato ilícito. Né? Então, caberia sim também, porque desse ato ilícito de um terceiro, ele ocasionou o quê? Um dano ao cofre público. Sim. Né? Então, devido a isso, acredito que também seria possível. Como são ações novas, a gente não tem um caso concreto, né? Mas vejo a possibilidade, com toda certeza, o Estado viria a interpor uma ação nesse sentido. E o entendimento da senhora sobre essa questão levantada, doutora Renata? Só, Walter, a ação regressiva, ela não é uma novidade. Né? Ela está no nosso ordenamento jurídico desde o Código de Processo Civil anterior, que é do 39. Mas o que veio como novidade e que a Mônica está reforçando é que essa ideia de você manejar a ação regressiva diante de um feminicídio. Essa que é a grande novidade. Entendeu? Porque agora eu tenho essa previsão normativa específica. Aí a pergunta que você fez, e numa situação em que não é um feminicídio, mas que eu tenho um homicídio? Eu entendo que a gente pode utilizar o mesmo raciocínio. Porque, assim, diferente do universo lá do direito penal, em que eu tenho que ter expresso de forma tipificada o que é o crime, então eu não posso fazer uma interpretação, né, extensiva, para cá, né, quando a gente está falando nessa parte de análise de legislação, de manejo de ações, a gente pode, por analogia, utilizar o caso. Por quê? Qual é a base? Qual foi a fundamentação para criar, né, essa modificação legislativa e trazer a ação de regresso para dentro da situação do feminicídio?
pegou-se uma pessoa, né, que ele cometeu um ato por sua vontade, né, retirando a vida da esposa ou da ex-namorada, enfim, então, né, retirou a vida daquela pessoa, e ao fazer isso, como essa mulher, né, ela tinha filhos, esses filhos dependentes dela passaram a ter que ser sustentados pelo INSS. Então, se eu tenho uma situação em que eu não tenho o relacionamento afetivo que geraria a ideia de feminicídio, mas eu tenho todos os outros elementos, que é o exemplo do sequestro que você colocou aí, que ela veio a óbito, né? Então, eu entendo também que é possível que o Estado ingresse com a ação contra esse fulano que tirou a vida dessa pessoa. E aí não precisa ser mulher, pode ser um homem, né? Então eu posso estar pensando de um homem que matou outro homem, que seus filhos passaram agora a ser dependentes do INSS. E aí visualizo a possibilidade que, pela ação de regresso, né, o INSS cobrir, né, esses valores, ir atrás desses valores. Por quê? O INSS ele tem uma limitação com relação à questão de quem é que ele vai estar auxiliando, quem é que ele vai estar pagando a pensão ali por morte, né? Então, eu tenho a legislação específica para isso. Mas o evento morte é um fato na vida de toda pessoa, todo mundo vai morrer. Mas a partir do momento em que eu gero, né, esse efeito na outra pessoa, eu estou retirando ela, aquela pessoa, do mercado de trabalho, ela não vai estar mais contribuindo com o INSS, e eu passei agora de ter que cuidar desses meninos. Então, o dinheiro que antes estava entrando, a partir do momento em que ela, como trabalhadora, estaria contribuindo com o INSS, agora é o INSS que está arcando. Então, reverteu-se isso, porque espera-se que uma pessoa faça a contribuição, aí a gente tem lá aqueles 30 anos, mais, não sei, até completar tantos anos, aquela combinação lá, que a doutora Ana sabe, né? E aí, rompeu-se isso de uma forma muito abrupta. E quem fez isso gerou um dano. E ao gerar este dano, a gente vai pensar em esse ressarcimento, sim, né? Então, eu vou até imaginar, Walter, e aí se torna até polêmico, mas eu vejo como sendo possível situações até como não o homicídio, apenas o doloso. E aí eu vou entrar na seara de batida de automóvel, que a gente tem uma discussão muito grande com relação a isso. No caso de um atropelamento, então, assim, porque essa área já é, né, bem, se é ou não é homicídio doloso, né, que tem toda uma discussão nesse sentido. Mas eu acho até que seria cabível no caso, né, de uma pessoa, e isso, ou seja, qualquer um de nós, se a gente dirige, a gente está sujeito, né, a ter um evento desse e gerar esse resultado morte. Você não quis atropelar, mas de alguma forma aconteceu. E se aconteceu, esses meninos estão agora recebendo a pensão do INSS, logo eu também, né, vou ter que indenizar aquilo ali. Porque na esfera civil, esse motorista já estaria indenizando essa família, porque ele já vai estar pagando uma indenização. Por que não também para, né, o INSS? Então, olha aí, já estou jogando mais lenha na fogueira. E eu já passo para a doutora Ana, então, essa lenha, esse fogo, né, que já está ardendo. Só complementando assim, o que a doutora Renata falou, realmente é uma questão de pensar em se abrir o leque, mas eu acredito muito que essa decisão judicial ela veio mesmo com esse intuito da política pública para a diminuição do feminicídio, né? Agora, é interessantíssimo tudo o que a doutora Renata trouxe. Por quê? Porque se a gente for pensar, todos os crimes, né, que abarcam a questão realmente da morte da vítima, né, e realmente uma pensão em decorrência desse evento morte, abrange muito, abre bastante o leque. E aí você vai para um assunto muito, muito mesmo polêmico, que é a questão dos acidentes de trânsito, né? Da questão do pré-ter-dolo, porque hoje a maior dificuldade num crime de trânsito é quando acontece um acidente e aí vê a questão da culpa ou do dolo. E o pré-ter-dolo
Eu não imagino que aquele resultado vai acontecer, mas eu aceito o resultado. Mesmo que de forma inconsciente, eu sei que aquilo ali pode acontecer, só que eu falo assim, não vai dar. Mas se acontecer... dirigir, olhar no celular. Mas Sabe se que é errado, que pode exatamente. acontecer, Mas vai se assim mesmo. acontecer também, né? É isso que se pensa. Não vai acontecer, mas vou continuar aqui, né? Então, aceita o resultado de forma indireta. Então, é bem complicado. E quanto a essa questão, por exemplo, nem são todas as pessoas que recebem essa pensão. Por quê? Porque para o filho receber da mãe ou do pai uma pensão, essa mãe e esse pai tem que ser contribuinte do INSS e tem que ter qualidade de segurado. Então, não são todas as pessoas que falecem, que têm filhos, que têm direito à pensão por morte. A pensão por morte, assim como a aposentadoria, são 2 benefícios ligados ao INSS que pressupõem contribuição do segurado, que seria, no caso, a mãe ou o pai ou de quem viesse essa pensão. Não é qualquer um. Todo mundo acha que eu vou aposentar. Eu contribuí durante 15 anos, mas tem 5 anos que eu não contribuo. Eu tenho direito à pensão por morte? Meus filhos têm direito à pensão por morte, caso do meu falecimento? Não. Por que não? Porque você tem que ter qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? A qualidade de segurado é você vir contribuindo periodicamente durante um período de tempo. Você, sim, por exemplo, se eu começo a contribuir há 2 meses atrás e faleço, meus filhos ainda não têm esse direito. Por quê? Porque eu não detenho a qualidade de segurado. É muito mais complexo a questão do direito previdenciário com relação à qualidade de segurado do que se pensa. Tem muita gente que pensa que porque contribuiu 20 anos, mas tem 2, 3 que não contribuem, que tem direito. E não é assim que funciona. É bem interessante esse assunto, doutora Mônica, que a gente também pode evoluir para aquela pessoa que recebeu uma condenação, vamos colocar assim, por homicídio ou por um feminicídio, mas que ela era assegurada do INSS quando ocorreu, portanto, o evento. E ela, então, foi condenada e está ali cumprindo a pena. É onde muita gente questiona e tem a visão de que todo mundo que está recolhido por força de uma determinação judicial recebe uma pensão do INSS, o auxílio reclusão. O auxílio reclusão. E não é assim como muito bem pontuou a doutora Ana Carolina, não é, doutora Mônica? Nossa, vocês estavam conversando, eu falei, o Walter vai vir com essa pergunta do auxílio fazendo analogia. Correto. O auxílio reclusão, hoje, a pessoa ela tem que ser segurada também, né? O preso interno, ele tem que ter contribuído, salvo engano, 24 contribuições, Ana? Para ter a qualidade segurada. Qualidade segurada são 12 meses. 12 meses, né? Aliás, 12 meses, né? Não precisam ser consecutivos, mas tem que ter 12 contribuições. Mas ele tem que estar contribuindo naquele período que ele cometeu o crime. Assim como, se precisar de pensão por morte, a pessoa tem que estar com a qualidade segurada. 12 meses ainda não, por exemplo, se eu peguei e fiz a 22ª contribuição, eu passo a ter qualidade segurada. Aí eu tenho por um tempo determinado. Eu costumo dizer, Walter, que é a coisa mais simples do mundo. As pessoas esquecem que a gente lida com seguros todos os dias. Seguro de carro, seguro residência. Todo mundo tem conhecimento sobre seguro. Mas quando chega no INSS, as pessoas esquecem. Se eu não pago o seguro do meu carro, se eu não pago ele anualmente, no outro ano eu não tenho direito. Entendi. Assim é a questão da questão do INSS. Se você não paga aquele número que a lei fala que você tem que pagar, aquelas X contribuições, você não tem qualidade segurada. E você pode vir a perder depois de X tempo. Assim como um seguro-saúde, assim como um seguro de carro, você paga. Você fica 1 ano segurado o carro, certo? Depois, se você não renova o seu seguro,
você não tem, mesmo que você bata no primeiro dia útil depois que acabou o seu seguro, você não tem direito àquele ressarcimento. E assim funciona o INSS também. Doutora Mônica. Eu acho que a Ana complementou, mas pode reformular novamente, Walter? Não, eu inclusive acrescento mais, né? Nesse auxílio reclusão, suponhamos que a pessoa contribuiu durante, vamos colocar aqui, o tempo necessário para estar na condição de segurado. Mas, de repente, essa pessoa é condenada a 30 anos de cadeia. Quer dizer, esses 30 anos será o tempo que ela irá receber, enquanto estiver reclusa, irá receber esse benefício da Previdência? Aí se adequa, aí no caso são os menores, né, envolvidos, são os filhos dessa pessoa. Sim. Aí se adequa até ele chegar à maioridade. Aí chegou, cessa. Enquanto eles forem independentes, a partir do momento que eles ganham, adquirem a vida civil, aí já cessa o benefício. Perfeito. Agora, a gente também fica aqui imaginando, o preso, quando ele chega na condição de poder trabalhar, e evidente, para trabalhar tem que estar com a carteira assinada, não é simplesmente vou ali fazer um bico e está tudo certo, tem que estar devidamente legalizado. Daquele valor que ele recebe como recluso ou como trabalhador recluso, dali pode, de alguma forma, também retirar o valor de uma indenização que ele foi condenado a pagar, como a exemplo de uma ação regressiva? Sim, é uma ação regressiva. Você fala no sentido de uma ação tem ação regressiva isso. porque ele está preso, então está, de alguma forma ali, ele pagando. Aí, de repente, ele começa a trabalhar. Como é que fica? Tira do seu salário ou, de alguma forma, essa ação regressiva... Entendo. Entendi. Vamos lá, até ele chegar ao ponto de trabalhar, ele ficou um bom tempo preso. Sim. Ele ficou aí cerca de, dependendo da pena, porque agora aumentou a pena, se for em caso de feminicídio, né? Sim. Então, ele ficou aí seus 10, 12 anos preso. Até ele regredir para o semiaberto. Quando ele vai para o semiaberto, para ele conseguir uma proposta de trabalho, ou ele tem duas formas. Ou ele consegue uma proposta de trabalho externa, que é um empresário, uma empresa se disponibilizar para ele trabalhar, ou aquela já conveniada ao sistema penitenciário, né? Então, a que é conveniada ao sistema penitenciário demora muito, porque eles passam por uma fila. Então, assim que ele progride de regime, vai para o semiaberto, se ele não tiver uma proposta de trabalho, ele fica lá recluso. Ele vai trabalhando lá dentro. Nem sempre ele consegue o benefício financeiro. Entendi. Lá dentro, ele pode fazer o quê? Ele trabalha em troca de remir a pena dele. A partir do momento que ele consegue, é porque está me fugindo o nome aqui da instituição que é conveniada ao sistema penitenciário que emprega, né, detentos que estão cumprindo ainda no semiaberto. Eu estou tentando aqui lembrar para ajudar a senhora, mas também esqueci. Mas tem. É FUNAP. A FUNAP. Obrigado, doutora. Obrigada. Renata. Eu estava aqui. Obrigada. Então, é a FUNAP. Mas para você até chegar na FUNAP, para o interno até chegar na FUNAP, é uma longa fila de espera. Porque se fosse assim, todos já estavam empregados. E não funciona assim. Né? Então, bom, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu tive que dar fazer, né, essa explanação, porque quando chega ao ponto dele receber uma ajuda financeira, não, acho que é menos de um salário mínimo, ele indica metade desse salário para uma pessoa, um terceiro aqui de fora, um familiar receber. E o outro vai guardando na poupança dele, para quando ele sair, ele consegue retirar. Entendi. Sim, Walter, é possível que desse valor, porque vai para uma conta, ele tira através de uma conta bancária, se já tiver uma execução, procurando patrimônios, enfim, porque ele vai, quando a conta ocorre já de estar nessa fase de execução procurando patrimônios, vai ter um cumprimento, né, de sentença. Se tiver a informação, se o Estado tiver essa informação de que ele tem um determinado valor para receber, sim, pode ser sim retirado. A gente está tendo julgamento hoje, quer dizer, começou ontem, dos réus confessos do assassinato da Marielle e também do seu motorista, o Anderson.
E até agora já surgiram várias pessoas envolvidas, inclusive parlamentar, parlamentar que não foi cassado ainda, como também membro do Tribunal de Contas do Estado, presume-se que são pessoas de um excelente poder aquisitivo, por que não também os acusados de terem efetuado os disparos, que são policiais militares, ou seja, são concursados, são servidores e que, com toda certeza, têm também ali os seus vencimentos. E a gente aqui falando justamente na questão da ação regressiva, é onde eu gostaria de chegar, até foi colocado aqui, de que a Previdência, no caso o INSS, retém, portanto, ali um valor para poder ser encaminhado aos filhos, portanto, e das vítimas de feminicídio. Mas vamos supor que esse assunto ganhou abrangência, alcança também os casos de homicídios em que ficam, portanto, aí as crianças, a exemplo, portanto, do Anderson, que deixou, portanto, um filhinho quando ele foi assassinado junto com a Marielle. Aí é onde eu justamente pergunto, quer dizer, este valor tem que ser aquele realmente que o INSS fixou ou dessas pessoas chamadas de abonadas, que têm realmente muitos recursos, se também de alguma forma pode aumentar este valor, vamos colocar assim, né, de indenização, enfim, para quem realmente necessita aí dessa quantia, doutora Renata. Olha só, são duas situações distintas. Quando eu falo da ação regressiva, qual é a ideia da ação regressiva? Eu estou perdendo um valor, eu estou perdendo uma quantia por conta do outro. Eu, INSS, estou perdendo este valor porque eu tenho que repassar esses valores para as crianças, porque quem deu causa foi esse fulano aqui que praticou o ato ilícito. Certo. Então, eu estou restituindo, por isso que a ideia de ação regressiva. Estou restituindo ao INSS esse valor. Então, o INSS, quando ingressa contra essa pessoa abastada, que do seu caso hipotético, ele vai ter que pedir os valores que ele efetivamente desembolsou para esses filhos, tá certo? Claro que tem a atualização, porque a gente sabe que o dinheiro hoje e o dinheiro ontem já são diferentes, né? Mas isso é na esfera da ação regressiva. O que acontece? Aí a gente cai lá para a ação dentro do âmbito do direito civil, porque eu vou falar da indenização pelo dano causado a essa família. Então, esse filho, ou essa esposa, no caso lá do motorista, ou até mesmo a mãe ou o pai desse motorista, enfim, a família ali, ela pode ingressar com uma ação contra essa pessoa abonada. Aí vai ser fixado uma indenização com base nesse parâmetro do valor que essa pessoa abonada e da nossa história, ela ali está contribuindo. Só que a gente precisa também fazer uma vírgula, porque assim parece tudo tão simples, tudo tranquilo, mas nada é simples, nada é tranquilo quando se fala do direito. Quando a gente vai olhar, que são policiais, por exemplo, que proferiram esse disparo, que são eles os responsabilizados, não quer dizer que eles vão permanecer na corporação. O que vai acontecer ou se já está acontecendo, porque a gente está misturando meio que um caso concreto, com uma situação hipotética. Mas vamos imaginar policiais de forma geral. A gente não sabe quem é essa pessoa, mas ela praticou esse ato, ficou assim demonstrado. A corporação não quer que esse fulano permaneça nela. Então, se ele hoje, ou no momento do evento, ele era um policial. O que vai acontecer? No procedimento próprio, específico, então, com todo o direito ao contraditório, ampla defesa, mas qual é o resultado esperado? Que ele não continue mais na corporação. Porque a própria corporação não quer aquela pessoa. Porque, óbvio, quem é que quer um policial que, na realidade, é um criminoso? Então, a própria corporação ela vai fazer um procedimento interno para que ele não permaneça. Ele tem possibilidade de defesa tanto dentro desse procedimento administrativo e, se quiser, ingressar com a ação judicial. Mas o resultado que a gente tem visto, que situações como essa, esse policial ele não vai permanecer na corporação. Ele, na própria corporação, diz, não, você não fica aqui, e quando ele vai para o judiciário vai manter essa decisão. Porque essa é a ideia. A gente não imagina que esse policial vai estar agindo contrário à norma. Mas isso no caso dele na ativa. E se ele estiver aposentado? Mesmo que ele esteja aposentado, ele perde. Sim, ele perde.
Né? Então, ele está aposentado, ele pode fazer, vai continuar recebendo esses valores? Não vai. Vai ter o procedimento administrativo na corporação, então interno corporis, e ele provavelmente, diante desse resultado, tipo, você aqui não vai ficar mais, ele vai ingressar no judiciário e o judiciário vem com esse resultado também. É uma situação, né, doutora Ana, importante a gente ir esmiuçando aqui, que com toda certeza alguém pode estar pensando, né, quer dizer, causando uma dor para quem perdeu um ente querido, como também essa pessoa que cometeu esse delito pode causar a dor para os seus queridos que estão fora, quer dizer, a dor da sua ausência, mas também de forma direta mesmo, também podem sentir a dor porque de onde essa pessoa produzia, portanto, ali o sustento de muita gente, inclusive com bens que foram deixados, quer dizer, as consequências também vão alcançar de forma contundente também esses familiares, né, doutora? É muito triste pensar que, por exemplo, o pai, um criminoso vai deixar filhos e esses filhos serão prejudicados em virtude da atitude do pai. Mas é isso mesmo. Os bens que foram deixados, eles podem ser utilizados na medida da proporção do que lhe pertence àquela pessoa que cometeu o crime, por exemplo. Se ele fosse casado, não seria 100% dos bens, porque a mulher não responde, né, pelo crime dele. Mas os filhos ficariam realmente sem herança. Responde com toda certeza. Agora, voltando aí a essa questão aí do feminicídio, né, que é o nosso ponto. Uma ação regressiva é uma ação, em si, pelo seu rito, é uma ação que começa rápido e uma vez concluída essa ação, suponhamos que ela findou em 4 meses de andamento. Quer dizer, quando vai para cobrar... Vamos ter 4 meses em que lugar? Eu estou sendo bonzinho. Brasil, não é assim não. Tá, então vamos colocar aqui. Ainda mais, por exemplo, se for INSS, é Justiça Federal, vamos colocar, 4 meses nunca. É onde eu quero chegar. Então, que seja um ano, né? Ou seja, que seja um ano para poder concluir. Né? Ainda estou sendo bondoso? Está sendo bondoso. Então, o mais quando célere. é no Juizado Especial Federal, são 2, 3 anos. Mas, quem sabe, né, a gente chega lá no Não, onde eu quero chegar justamente 4 meses. nesse ponto. Bateu o martelo, foi condenado à ação regressiva. Começa a cobrar Depende. do ato da sentença ou lá atrás, quando ingressou, Não. portanto, com a ação? O que acontece? Bateu o martelo, você tem que ver se tem recurso ou não. Se não tiver recurso, aí sim, aí você pode começar a cobrar. E você cobra a partir lá do início. Pois é, do início do ingresso da ação. Lá de quando começou a cobrar, a pretensão da cobrança. Quando é que começou a pagar para os meninos? Quando é que É desse valor que vai ser entendi. cobrado. Lá do início, da pretensão, qual que é a pretensão da regressão? Não é o pagamento? Sim. Então é a partir do momento que você pagou. Volta para lá. Demorou 10 anos a ação. Vai voltar 10 anos. Sério, doutor? Se tiver ainda pagando, ainda vai continuar cobrando. E aí, o que se faz? Ou o INSS pode pegar um bem, ou pode pegar e penhorar uma parte do salário, se ele tiver salário, porque, como é considerado alimentos, pode-se penhorar uma parte do salário. Ou então pode-se começar a pagar, ou ele vê como é que faz alguma coisa é feita, mas o Estado, findando a ação, tendo sido procedente ao Estado e o Estado autorizado a cobrar essa ação regressiva, começa-se a cobrar. Lá de quando começou-se a pagar. Até porque porque assim, o INSS ele é provocado pela parte interessada, ou seja, pelos menores. Sei. Os menores vai fazer o requerimento, irão fazer o requerimento ao INSS. Concedido o benefício, a partir daí o INSS vai olhar assim: olha, estou pagando pensão por morte devido a um ato ilícito causado por fulaninho. Então aí o INSS já vai dar início à ação. Entrou com a ação, aí já é outro trâmite de demora. Sendo que é um processo, ou seja, a parte também, o sentenciado tem direito à ampla defesa e contraditório. Sim, claro. Então, vai ter todos os recursos cabíveis. E normalmente, Walter, a pensão por morte ela é paga a partir da data da morte, tá? Da data... sim.
Ela é paga a partir da data da morte. Se demorar muito tempo para pedir, até a data do pedido. Mas a intenção é que se pague a partir. Por quê? Porque a criança, o menor, ele não pode, ou o dependente, porque nós esquecemos aí também de colocar as pessoas que são dependentes. Se essa mãe, se esse pai tiver um filho com um retardo mental, uma deficiência física ou qualquer tipo de incapacidade permanente, total, esse filho é dependente desse pai e dessa mãe, né? Agora, óbvio que tem que ser requerido que ele entre como dependente. Não é automático, tá? Não é automático. Quando você tem uma criança ou um filho que ele tem problema, que ele não pode, que ele tem uma incapacidade total e permanente, repito novamente, uma incapacidade total, não é parcial, é total e permanente, ele tem o direito à pensão. Mas essa solicitação tem que ser requerida, não é automático. Pois não, doutora Ana, agora eu fiquei com dúvida, doutora Ana. Qual é o prazo para entrar com a ação? Por exemplo, depois da morte. Tem um prazo, não tem? Por exemplo, a pessoa faleceu. Não tem um prazo. Ele não dá assim, não você tem perdeu o prazo. prazo de entrar para pedir o benefício. Não Se tem passar prazo. 5 anos, Mas não pode entrar. Seria... Não, até porque, Walter, o que vai depender? A questão é, você precisa desse dinheiro para comer. Como é que você vai ficar 5 anos sem uma pensão? Às vezes por uma não tem como. desinformação. Atrasa-se meses? Pode acontecer mesmo, porque às vezes a família fica ali meio... Eu nunca vi, o máximo que eu já vi foram 4 meses, porque a família ficou tão desnorteada que não sabia que podia pedir. Mas essa questão é muito complicada com relação à pensão por morte. As pessoas acham que ela é automática. Não é automática. Você tem que fazer o pedido. Deixa eu levantar um assunto, porque na minha cabeça está tipo assim, bom, a gente só vai poder entrar com a ação regressiva com o réu preso. Mas existem muitos feminicídios que sabe quem é o autor, contudo a pessoa está foragida. E aí, mesmo assim, cabe essa, ou seja, o INSS, mesmo com o autor solto, começa de certa forma, a repassar os benefícios, vamos colocar aqui, para os filhos, mesmo com o réu solto, ou esse benefício só começa a ser pago com o réu preso para poder, então, entrar com a ação regressiva? Doutora Renata. Não, olha só, Walter, você está misturando Não, aí eu as tô confundindo, estações procurando aí assim para a gente ficar achar tudo uma- doido. Calma lá. A gente Vamos- embola tudo para a gente poder entender, doutora. Não, pois é, você tá misturando a ideia do auxílio reclusão, que ele está preso, Não, tá não, lá. já saí do Desse auxílio aí reclusão. não. Já saí Tá, do auxílio agora, reclusão. Eu veja. nem falei no auxílio reclusão. Veja bem, quando o INSS vai ingressar com a ação, Sim. para ele tanto faz se a pessoa está solta ou está presa. Ele tem o direito de entrar com a ação a partir do momento que ele começou a pagar o benefício para esses filhos menores. A partir deste momento. Então, teve o requerimento, né, que os meninos solicitaram ali, falando do falecimento da mãe, e ele começou a pagar. Então, a partir daquele momento ali, é que o INSS passa, né, a ter direito de entrar com a ação regressiva. Tá certo? Tá certo. Então, desculpa. Tá errado, então, interromper. doutora. Tá 2 errado, segundinhos. doutora? Não é que tá errado, não. É porque agora me veio um Doutora insight. Sua pergunta, prazo. São 90 dias para maiores de 16 anos e até 180 dias para menores de 16 anos. Viu? Sabia que tinha um prazo. É porque eu já vi 4 meses para crianças, então aí eu fiquei meio Entendi. assim, aí eu me puxei na memória. Pronto. Desculpa, Renata. eu Pode não quero prosseguir, saber de doutora números. Eu não quero saber de números. Ninguém me pergunta números, pelo amor de Deus. Mas, enfim, na ação regressiva, então, a partir do momento em que o INSS pagou a primeira, né, ele já pode entrar pedindo. Por quê? O pedido que o INSS faz é aquelas que já foram pagas por mim até então e aquelas que eu vier a pagar daqui para frente. Então, ele pagou uma para a criança. Vamos imaginar que a criança tem ali 2 anos, certo? Então, ele pagou uma para a criança. Até os 21 anos, olha o tanto ainda que ele vai pagar pela frente. Então, ele está pedindo que seja já restituída esta que ele já pagou
e todas aquelas que ele vier a pagar dali para frente. Tá certo? Tá certo. O que a gente tem que levar em consideração é um prazo prescricional da administração pública, de cobrar, né, qualquer coisa. Então, assim, qualquer coisa é muito amplo, né? Mas, de forma geral, né, a administração pública, ela só pode voltar 5 anos. Então, vamos imaginar que ela agora o INSS olha e fala assim, ixi, mas eu tenho esse monte de gente aqui para trás que eu posso ingressar com a ação. E quando a gente fala esse monte de gente para trás, a gente está falando de anos e está falando de décadas, porque eu estou falando do INSS. Né? Então, aí, neste caso, já não vai ser todo mundo que ele vai poder ingressar com a ação. Ele vai trabalhar com esse prazo dos 5 anos. Então, dos últimos 5 anos, então, vamos imaginar, o evento aconteceu em 2000, nós estamos em 2024, sim, né? Por enquanto. Então, por enquanto. Então, se foi em 2020, contou 4 anos para trás, tá, ok, ele pode ingressar. Então, o povo que cometeu lá em 2020, ele pode estar entrando com a ação. 2019, eu falei assim, opa, está começando a virar 5 anos, né? Então, vai depender do mês. Porque se a gente está em outubro, 31 de outubro, né, tá virando, já completando, né, os 5 anos, 31 de outubro de 2019. 2024. De 2019 para 2024. Isso. Então, se o evento aconteceu, né, antes, já completou os 5 anos. Se foi, por exemplo, em julho de 2019, ele já não vai poder cobrar esses valores de julho, agosto, setembro e outubro. Ele vai poder cobrar de novembro de 2019 para frente. Não, deu para entender. Entendeu, né? Porque são 5 anos, tem que contar É. para trás, tem que voltar ali. Né? Então, ele só pode fazer a cobrança dos 5 últimos anos dentro da ação regressiva. Nós vamos ter mais 1 hora pela frente para a gente trazer. E a gente não precisa fazer outros conta, assuntos. né? Não precisa fazer conta, então não. tá bom. Mas tem umas colocações aqui que a senhora vai dizer que eu estou confundindo. Né? Estou procurando confundir, mas é bom, de alguma forma, a gente misturar os assuntos assim, que eu tenho certeza, pela competência das senhoras que eu conheço, são de excelência, as respostas serão brilhantes, com toda certeza. Tá Nós certo. saímos então para o intervalo, peço licença às senhoras, e em instantes estaremos de volta na sequência do Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 2 minutos. Estamos de volta e seguimos em frente com o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. O assunto que hoje nós estamos aqui abordando com as nossas convidadas está relacionado com a ação regressiva, em que o INSS move, portanto, esta ação contra os autores dos feminicídios. Evidente que o assunto está evoluindo, sendo ampliado com as nossas convidadas, as quais estão aqui conosco. Me refiro, portanto, à doutora Renata Malta Vilas Boas, à doutora Mônica Feitosa Soares, como também à doutora Ana Carolina Afonso, que são, portanto, as nossas convidadas com as quais nós, portanto, estamos debatendo aqui esta questão. Pois bem, e nós vamos prosseguir, portanto, aqui com essa ação, ou seja, doutora Mônica, para que uma ação regressiva, de alguma forma, passe a valer contra essa pessoa que está cumprindo pena. Quer dizer, essa ação ela só é tocada mesmo na área, portanto, na área previdenciária, ou também, já que a pessoa está, de alguma forma, recolhida, presa, cumprindo pena, se essa ação também ela é acompanhada, portanto, por esse outro setor da justiça, o setor penal. Você menciona, você falou penal, mas seria vara de família? Isso. O assunto é tocado pela vara de família, mas de repente a pessoa que está sendo processada, vamos colocar dessa forma, ela está sob a tutela do Estado. Né? E quem cuida dali, no caso, vamos colocar que é a VEC, né? A Vara de Execuções Penais. Ela tem que acompanhar também esse processo. Como é que se dá essa questão? Não, Walter. Sim, pode. Porque tem aquela história, a pessoa às vezes está presa e tipo assim,
né? Igual como a doutora Renata já falou bastante, né? Às vezes as pessoas querem o divórcio e uma quer e a outra não quer. Aí quando a que não quer, de certa forma, toma conhecimento, eu não dou o divórcio, não assino nada. Quer dizer, neste caso também dessa ação regressiva, a pessoa está recolhida. Ela pode também ir com essa expressão, não assino nada, não mexo em nada, não vou tocar em nada mesmo que eu não vou assinar. Quer dizer, como é que funcionaria isso então? Entendi. Walter, a VEP não é responsável para acompanhar esse processo do adimplemento da pensão alimentícia ou também nessas questões referentes ao INSS. Certo. O que a VEP faz é, se chegar alguma intimação, vai ao oficial de justiça competente e o intima lá dentro do sistema penitenciário. Isso não obsta ele ter as informações do processo em trâmite contra ele. O que acontece? Primeiramente, para o INSS ingressar com uma ação contra ele, né, pedindo esse ressarcimento dos valores que estão sendo pagos e que foram pagos aos dependentes, ele precisa ter uma condenação transitada em julgado. Tem que ter. Tem que ter. E, normalmente, quando vem a condenação, nesses casos de feminicídio, nos casos de feminicídio, o promotor, o Estado, ele já está pedindo um valor de pensão, já estipula um valor de pensão alimentícia nas sentenças condenatórias. Então, devido a isso, ele já sai ali com obrigação de pagar esse valor. Onde vai ser cobrado esse valor? Na vara competente, que é a vara de família. A seara previdenciária é o quê? É independente, porque o dependente da pessoa, da vítima, vai pedir a pensão que é devida devido aí a pessoa que era vítima fazer jus, né? Como foi os requisitos que a doutora Ana já colocou. A pessoa ela tem um requisito, ela é beneficiária. Então, os dependentes fazem jus em receber o benefício. Uhum. Então, são situações independentes e que concomitantes. Ou seja, o INSS está pedindo um ressarcimento, né, dos valores do benefício, né, que foi originado por um ato ilícito de um terceiro. E na sentença condenatória tem aonde ele deve pagar o valor da pensão alimentícia. Entendo. Agora, deixa eu levantar um outro assunto aqui também com a doutora Renata e também a doutora Ana, como também a própria doutora Mônica. Vamos supor que o feminicídio tenha sido cometido por uma pessoa que tem realmente aí um empresário, né? Que tem as suas empresas, tem um faturamento realmente elevado e nada disso, evidentemente, vai impedir de cumprir a pena aplicada, portanto, pela Justiça, caso entenda, portanto, ali os jurados que essa pessoa é culpada, foi condenada e vai ter que cumprir ali a sua pena, mesmo sendo uma pessoa riquíssima. Vamos colocar dessa forma. E ela entende que tem que pagar realmente aí o ressarcir, portanto, o INSS. Mas vamos supor que ele não quer realmente que o INSS tenha esse trabalho de mover uma ação para poder fazer com que, dentro dos seus bens, possa ser retirado ali a parte que está sendo reclamada, portanto, dos filhos dessa vítima que veio, portanto, aí a óbito dentro desse caso aí, o feminicídio. Suponhamos que ele quer tomar a iniciativa da própria empresa, mensalmente, efetuar o pagamento, descontado, enfim, depositado em juízo. Estou colocando dessa forma assim. Quer dizer, mesmo assim, essa ação tem que acontecer perante o que, de alguma forma, propôs a nossa legislação? Doutora Renata, doutora Não, Ana. Walter, não precisa promover essa ação. O que eu preciso é deixar isso tudo documentado. Não adianta ele pegar aí um saco de dinheiro e ir lá na porta do INSS fazer essa entrega, né? Não dá. Depois a gente pode canonizar ele, né? Mas assim, ele pode fazer isso de uma forma administrativa, né? Ou ele pode fazer isso numa forma judicial. Então, ele poderia seguir esses dois caminhos. Quando você tem, né? Porque quando a gente fala assim que o INSS é que vai ingressar com a ação, não é exatamente o INSS, né? A gente tem aí toda uma estrutura de quem é que faz a defesa dos interesses, né, da administração pública de forma geral, né, no caso a União. Então, eu tenho como saber com quem que eu vou conversar administrativamente para saber onde é que eu vou fazer, vou falar, a entrega desse saco de dinheiro.
Mas vamos imaginar que essa pessoa seja uma pessoa temerosa, né? Fala assim, eu estou desconfiado, não sei se isso aqui vai dar certo, enfim. Ele pode ingressar com uma ação que a gente chama de ação de consignação em pagamento. Existe essa ação prevista no Código de Processo Civil, ela nunca foi específica para feminicídio, na realidade ela é uma ação que eu posso utilizar a qualquer tempo, seja na seara de disputas cíveis ou até mesmo trabalhista, em que aquela pessoa que sabe que deve, ela pode ingressar com essa ação. Quando é que ela vai ingressar com essa ação? Quando ela não tem certeza da pessoa que tem que receber aquele valor, né? Ou quando a pessoa que sabe que pode receber não tem condições de receber. Então, se ele tem dúvida de a quem ele deve pagar, ele faz uma consignatória e nesse processo vai ficar esclarecido como é que faz esse depósito, como é que faz a entrega desses valores, para que não haja nenhum problema. Nós temos um ditado dentro do direito que diz assim, quem paga mal paga 2 vezes. Então, se eu pago para a pessoa errada, mesmo com toda a minha vontade de pagar, né? Eu falei assim, olha, sinto muito, você pagou para a pessoa errada. Depois ele vai poder entrar com uma ação regressiva contra a pessoa que ele pagou errado. Mas aí, você já viu, né? Dinheiro desaparece, aí talvez ele não consiga ter essa ação regressiva contra essa pessoa. Mas a nossa regra é, quem paga mal, paga 2 vezes. Então, ele, na dúvida, ele entra com essa ação, né? Que seria uma consignatória, para poder, né, ter certeza de realmente quem é que ele tem que pagar e os valores que ele tem que pagar. Porque aí ele acerta tudo ali bonitinho com a chancela do judiciário, enfim, aí não fica mais nenhum questionamento. E se você encontrar esse empresário aí, eu gostaria de conhecer. É difícil encontrar a pessoa que tem essa iniciativa de tomar a frente de uma ação e justamente para, vamos imaginar assim, né, para não dar trabalho para você, porque ele sabe que vai ter que pagar. Então toma essa iniciativa. Quer dizer, é difícil, é como encontrar uma agulha no palheiro, doutora? Eu vou responder, peraí, deixa eu atravessar aqui a Ana. Entendeu? Porque essa ação é consignatória, ela é daquela situação assim, bacalhau tem cabeça? Entendeu? Eu pode me existir, lembro. né? Não, ela existe, ela está no Não, tô falando código. assim, pode existir essas pessoas, mas não uma pessoa que cometeu um crime. Eu acho mais difícil. É difícil, doutora? Eu nunca vi. Eu acho que é mais a cabeça de bacalhau. É cabeça de ninguém viu. Ninguém viu. Eu vou falar, eu tive uma experiência, porque a consignatória, você pode fazer ela no judiciário ou você tem a possibilidade de fazer ela no banco. Sim. Então, na época, eu dava aula numa faculdade aqui, eu tinha 3 turmas e eu passei um dever de casa para os meus alunos, um trabalho de que eles teriam que formar uma dupla e iam fazer uma consignatória para o outro no banco. Então, um ia depositar para o outro, para eles entenderem o procedimento. Eu vou te falar que eram 150 alunos. Dos 150 alunos, né, 50 em cada turma, os bancos começaram a questionar o que era aquilo. Porque nem os bancos sabiam o procedimento de como fazia. Nossa. Então, assim, o aluno ia lá, porque a professora disse, a professora mandou, a professora quer o papel, né? Aí chegava lá, batia e ele falava assim, não, mas a gente não sabe o que é isso. Então, tinha banco que tinha que ir no jurídico para perguntar como é que faria, que não sei o quê. E o procedimento é super simples. Mas se nem o órgão que vai estar recebendo, né? E quando a gente fala, na previsão, quando a gente fala da consignatória, são os órgãos oficiais. Então, seria Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Aqui em Brasília. E se não tiver esses órgãos, que seriam do Estado, aí seriam os particulares. Mas, no primeiro momento, teria que ser assim. O único que sabia o que era isso e como funcionava, e aí eu mandei os 150 alunos, aí depois alguém me ligou reclamando, porque teve uma demanda muito grande, foi o que estava vinculado ao Tribunal de Justiça. O que estava dentro do Tribunal de Justiça era o banco que sabia fazer funcionar. Tribunal de Justiça aqui do DF. Porque nenhum então foi o outro... BRB. Não, foi a Caixa. Foi a Caixa. Foi a Caixa. Tem a Caixa. Tem uns bancos oficiais, né? Pois é, e aí nenhum outro conseguia. E todo mundo reclamava comigo que não existia. Eu falei assim, existe, está na lei. Então, veja, se nós estamos na capital, né, e eu estou falando com bancos oficiais, que eu estou falando, né, que em tese a gente sabe como deveria funcionar, imagina no resto do meu Brasil afora.
né? E isso porque é um procedimento extremamente simples administrativo. Já a ação, ela então é mais difícil ainda de acontecer. Aonde é que a gente visualiza mais? Quando eu tenho lá na trabalhista, desaparece o empregado, ele simplesmente some, aí o empregador não sabe, né, que fim levou, e ele faz a consignatória para evitar ter as multas. Mas lá eu tenho também uma repercussão diferente do que daqui na Cível, né? Mas assim, é onde você vai encontrar a consignatória. Mas poderia fazer esse empresário se ele existir. Mas eu vou te falar, o brasileiro, via de regra, ele não quer pagar as contas não, viu? Esse aí, aquele que cometeu o ato ilícito, ele vai chorar horrores para pagar. E mesmo que você fale, olha, mas você atropelou, você matou, tem esses meninos, ele faz de tudo, inclusive... muitas vezes ele quer tirar o patrimônio que ele tem no nome dele e passar para outras pessoas. Entendi. Mas isso acontece? Sou eu que tenho que responder? Não sei, a senhora fica à vontade. Né? Eu acho que tudo é possível. Ainda não encontramos nenhum santo que queira fazer isso de livre e espontânea vontade. E ainda mais se cometeu crime. Eu nunca vi, nem nunca ouvi falar. Mas os ouvintes da Rádio Justiça, por acaso, se eles já conhecem, né, pode mandar aqui, ó, pro Walter a informação que vai chegar aos nossos ouvidos, né? E outra coisa, quantos anos de advocacia? Uns 24 mais uns... Eu tenho 30. E são professores, mestres. Então... Bom, então deixa eu levantar aqui um outro assunto. Evidentemente, nós estamos focando aqui a figura masculina que comete, portanto, esses crimes que nós estamos aqui pontuando. E o inverso, ou seja, quando a mãe mata o pai e as crianças, de alguma forma, ficam sem um pai que faleceu, é a mãe que está, portanto, presa. E a mãe, vamos colocar também, que era detentora de um patrimônio, enfim. Quer dizer, essa ação regressiva, de alguma forma, pode acontecer... Enfim, sem nenhum tipo de intercorrência? Olha, Walter, essa questão como a doutora Renata já falou, a ação regressiva ela pode acontecer não só com relação ao crime de homicídio, também questão de... né? E não importa o gênero? Não, a questão pode acontecer em qualquer gênero. Eu acho que está muito em voga essa questão aí, porque uma das intenções... né, do INSS, do governo e da AGU, é em transformar essa ação regressiva em uma política pública, em uma ação governamental que busque frear, né, a questão do feminicídio. Mas é impossível que se peça que entre com uma ação regressiva se a mãe matou o pai? Impossível não é, você pode pedir. Obviamente que teremos um pouco menos de argumento. Por quê? Porque a questão do feminicídio é com relação à fragilidade da mulher física frente à estrutura física do homem, né? O homem, ele, entre aspas, tem a função de zelar pela família, de cuidar, assim como a mãe, mas a figura paterna, o pai, o homem, ele é o protetor, ele é o provedor, entre aspas. Isso é muito machismo. Não, mas a sociedade ainda tem essa visão. Não estou falando que isso é uma coisa que deve ser considerada e é absoluto. Não é isso. Eu acho que a intenção dessa ação regressiva foi uma questão de uma política pública, como quem diz, é um alerta a mais para os homens, além deles terem a pena agravada e terem outras coisas, ainda tem a ação regressiva. Então, a intenção, acredito, seja a questão mesmo da diminuição do feminicídio. Eu entendo, e até avanço também com a doutora Mônica, diante do que já foi posto aqui, tanto pela doutora Renata, como também pela doutora Ana. Quer dizer, uma política pública, evidentemente temos mais que aplaudir, né, essas iniciativas, mas essa política pública deveria vir com
agregadas com outras ações no sentido de reforçar justamente essa questão aí da ação regressiva, porque o importante é trabalhar na prevenção, né? E trabalhar na prevenção, evidentemente, tem que divulgar, fazer uma ampla divulgação, debater a questão, como estamos aqui fazendo. Seria interessante ampliar essa informação, porque é aquela questão, né? A pessoa quando está, vamos colocar numa linguagem bem simples, quando está cega de ódio e determinada para cometer aquele delito, dificilmente ela vai recuar, né? Agora, como de alguma forma fazer com que essa pessoa pense, será que ela vai, mas se eu fizer isso, eu vou perder meu patrimônio, vai vir uma ação regressiva sobre mim, enfim. Deveria ter outras ações, outras políticas, no sentido de demover essa pessoa da prática desse delito tão covarde, tão cruel, que infelizmente tem aumentado muito a nossa estatística, a estatística nacional, doutora Mônica. Sim, Walter, hoje em dia, o que o Estado ele visa não somente punir legalmente pelo delito, porque a punição vem oriundo do delito, do fato. E não uma questão de que o Estado está sendo injusto, sim fazendo a justiça, né? Punindo conforme a lei, legislação penal. Contudo, quando essa inovação, não é bem uma inovação, mas uma inovação no caso de feminicídio, ela já está tendo um caráter punitivo pedagógico. Para o quê? Para que o agressor, quem simplesmente sonhar ou tiver a intenção de cometer o delito, ele freie antes de fazer isso. Porque ele vai saber o quê? Que não é somente cumprir a pena, depois ele vai sair que está tudo bem. Não. Porque a pessoa que está detenta, ela já tem a vida totalmente bagunçada lá dentro. Porque ela já não vai ter mais um trabalho, aqui a ressocialização dele vai ser extremamente difícil, porque as nossas empresas pedem antecedentes criminais, até o antecedente dele não constar, nada consta, vai demorar aí mais uns 5 anos pela frente. Então, aí ele vai conseguir, se era uma pessoa que tinha uma certa estabilidade aqui fora, quando sair ele não vai ter praticamente nada, porque uma empresa não vai dar determinado emprego para isso. A pessoa que é ex-detenta, ela sofre na ressocialização aqui fora. Só que ela também tem que ter consciência de que está tendo também uma cobrança externa de valores para ele. Não vai ser somente cumprir a pena. Ele também vai ter que saber que o dano que ele causou não abrangeu somente aquela vida, abrangeu as demais, outras pessoas. E essa extensão desse dano vem oriundo de quê? Vem oriundo do financeiro. Porque hoje em dia o que pesa é o quê? No bolso. Quando pesa no bolso, a pessoa ela já dá uma freada. A não ser que a gente esteja tratando aí daquelas pessoas que realmente acham que não tem nada a perder, não pensa, é inconsequente e causa o dano. Mas simplesmente, eu acho inovador essa questão, porque pode ser, por analogia, estender a muitos outros crimes que venham a ser cometidos de forma dolosa ou culposa, tendo o caráter punitivo. No caso de crimes de trânsito, pessoa que sabe que não pode beber e dirigir. Não era a intenção dela matar, mas devido ao fato dela ter bebido, estar alcoolizado, ocasionou aquele dano. Então, daquele dano, se a pessoa era segurada, teve todos os requisitos, o dependente veio ingressar com um pedido de pensão, por morte, o Estado ele vai lá, o INSS vai lá por meio dos advogados. Quem são os advogados do Estado? A AGU, por meio da Procuradoria, vai lá, juiz uma ação nesse sentido. Agora, claro, nós estamos falando aqui do feminicídio. E na violência doméstica, onde temos aí uma estatística também muito elevada de mulheres que sofrem a violência física, violência sexual, enfim, causando realmente um verdadeiro drama físico e até mesmo mental, portanto, para a mulher que precisa de tratamento especializado. Temos aí o SUS,
mas evidentemente que alguém está pagando, né, através dos impostos. Essa pessoa que, de alguma forma, cometeu aí essa violência, essa agressão. Quer dizer, nós estamos falando aqui de morte, mas na agressão em que a vítima continua viva, mas que precisou afastar do trabalho, ou então que precisou realmente de benefícios da Previdência. Quer dizer, caberia também uma ação regressiva contra este agressor, doutora Renata? Cabe sim, Walter. É que, na realidade, a conversa toda começou em razão de um caso específico em que houve o falecimento. Sim. Mas a regra básica é a mesma. No momento em que eu tenho a busca pelo INSS, porque alguém, com a sua vontade, gerou aquela situação, eu tenho esse terceiro, então, aí pode ser o pai matando a esposa ou ex-esposa, e aí os filhos, ficando ali com a pensão, ou pode ser essa ex-namorada, ex-esposa, que está ali sofrendo aquela violência doméstica, e em razão da violência doméstica, ela não consegue mais permanecer no mercado de trabalho, porque aí aconteceu algo que ela... É porque quando a gente pega ali os efeitos da violência doméstica, principalmente a psicológica, a gente vê que essas mulheres ali, elas passam por situação de estresse muito grande, que inclusive é comparado como se ela estivesse num fronte de guerra. A situação que ela vivencia, o estado de estresse que ela vivencia, é nesse sentido. Então, causa, sim, consequências na vida dessa mulher. E se, eventualmente, essas consequências a impedem de trabalhar, eu tenho, então, que fazer todo o que a gente chama de nexo causal para demonstrar que ela está naquele estado em razão da conduta daquele ex-namorado, ex-marido, não sei o quê, para a gente ainda ficar dentro da Lei Maria da Penha, e aí o INSS pode ingressar com essa ação de regresso contra o fulano. Por quê? Porque ela parou de trabalhar e passou agora a receber um benefício do INSS. Pode ser que ela consiga se recuperar, então o prazo que ele vai estar cobrando vai ser só esses valores que foi efetivamente pagos a ela, ou então pode ser que o que quer que seja que tenha acontecido, seja para a vida inteira. Porque às vezes eu não tenho falecimento, mas eu tenho aí uma mulher que, por exemplo, ela não consegue mais voltar ao mercado de trabalho porque agora ele queimou... eu ia dar um exemplo de que ele queimou o corpo todo, então que agora ela vai estar ali em tratamento, enfim, e aí não consegue retornar, porque dependendo do caso, as dores não cessam, você faz o tratamento, mas as dores permanecem, E, enfim, aí o Estado não está pagando? Sim. Conclusão, ele pode pedir o regresso para esse que gerou aquele dano ali. Doutora. E isso me veio também. Voltando daqui a pouco, doutora Ana, então, doutora Amor. E isso me veio só complementando, como você falou, em caso de quais são as políticas públicas e colocou o caso em concreto, isso me vem também que o SUS já é outra competência, também é da Justiça Federal. O SUS também pode cobrar. O SUS também ele pode cobrar, esse tratamento. Tá? Já tem, inclusive eu não lembro da decisão agora aqui, mas eu já vi que o SUS já pode fazer, em casos de violência doméstica, em que o autor causou um dano, o Estado ele pode cobrar do autor o ressarcimento. E lembrando também que a vítima, em uma ação autônoma, pode cobrar também os danos ali causados. Normalmente, na ação de violência doméstica, ação penal, na verdade de violência doméstica, em uma condenação, já vem também um valor estipulado dos danos. O promotor, ou então a assistência da acusação, já pode efetuar essa cobrança, esse pedido de cobrança, e na sentença condenatória já sai ali os valores que o autor deve pagar à vítima. E aí, a União, o Estado, no caso não seria a União, seria o Estado, vai fazer uma ação aí de regresso contra esse autor devido aos danos que ele causou à vítima, porque a vítima, se ela foi o exemplo que a doutora Renata falou, ela está com o corpo todo queimado, e quem está fazendo o tratamento, ela está fazendo tratamento pelo SUS, está causando o quê? Um dano ao erário, está causando dano ao Estado. Então, devido a isso, o Estado ele tem a titularidade de efetuar o quê? A cobrança também é passível ser o quê? Punível pedagógica. É uma punição pedagógica.
Deixa eu aproveitar esse assunto, a senhora fica à vontade, caso a senhora queira trazer mais detalhes sobre o que nós estamos abordando, mas eu acrescento mais essa questão, ou seja, ainda no campo da violência doméstica, né, enfim, como também no próprio feminicídio. Quer dizer, aquela parte que cometeu, portanto, esse delito está presa. Quer dizer, existe amparo legal para que ela também venha a perder a sua parte, ou seja, um imóvel, por exemplo, metade dessa pessoa, de um casal, né? Metade de um fica para uma, metade fica para outra, vamos colocar dessa forma. Mas cometendo aí essa série de delitos, feminicídio, como também aí a violência doméstica, existe amparo legal para que essa pessoa possa perder também o que ele entende, a metade da casa é minha, ninguém tira, a outra metade pode ser sua e a gente vende e faz a partilha. Isso pode acontecer, doutora Ana Carolina? Olha, Walter, tudo depende da ação de dano. Essa palavra, né? Depende, é mágica aí para as senhoras, né, que atuam porque, nessa área do direito. A previsão legal é de uma ação de dano. Sim. Né? Ela pode pedir dano material, pode pedir dano moral, dependendo de quanto ele deva a ela, né? Ela pode ficar com o bem. Depende de... É muito subjetivo. Sim. Tá? E, assim, normalmente, a prisão por violência doméstica, ela fica durante um período curto. Então, a pessoa, na realidade, o que fica mais são as medidas protetivas. Sim. A questão de você não poder ficar perto, né? Por quê? Porque, na realidade, o crime da violência doméstica, quando a violência, principalmente, ela não traz o evento morte, que aí seria o feminicídio, mas quando ela traz danos físicos, mentais, essas coisas, ela é passível de uma ação indenizatória. E dependendo do valor dessa indenização, o agressor ele pode vir a perder direitos. Por exemplo, o juiz também, na ação, ele pode determinar que a mulher, que é a parte ofendida, more no bem durante X período, durante X tempo, sem arcar, sem dar nada para o agressor. Que o imóvel é dos dois, mas devido à vulnerabilidade, ele pode arcar, pode determinar que o agressor arque com isso. Tudo depende do referencial adotado e do caso concreto. No direito, Walter, as variáveis são N. Então, não tem como falar assim, acontece isso em 100% dos casos. Acontece isso sempre. Não, sempre, nunca. São palavras que o advogado ele nunca pode usar. Jamais ele pode usar. Ele não pode usar. Se você um dia chegar para um advogado e falar, não, sempre acontece isso, tem algo de errado. Por quê? Porque o direito ele não é igual para todo mundo. Ele não é certo. Depende do caso, depende das variantes, depende do que aconteceu, depende. Tudo depende. E para a senhora, doutora Renata, o que depende? Depende das variáveis, né? Porque conforme o caso concreto, é que a gente vai analisar as possibilidades. Se não existisse todas essas variáveis, a gente nem teria o nosso judiciário. Aliás, os advogados, o judiciário está aí para a gente poder ir ponderando nos casos para ver o que vai aplicar ou o que não vai aplicar. A gente tem o quê? A letra fria da lei. Só que ela não consegue abarcar todas as possibilidades. Ou, às vezes, ela abarca uma possibilidade e a gente vai ter que dosar aquilo, porque, no caso concreto, pode trazer mais prejuízo do que benefício. Então, se a gente pensar aquela situação que eu comentei agora há pouco, né, de que o INSS ele pode entrar com ação de regresso contra o pai dos meninos. E aí vai atingir o patrimônio que ficaria para os meninos. Aí a gente já começa a pensar, será que o INSS, nesse caso concreto, é melhor ele não ingressar com a ação ou ingressar com a ação? Porque a possibilidade de ingressar com a ação ele tem. Está ali, está previsível, preto no branco. Mas eu não vou trazer um prejuízo maior?
ou não, eu tenho que pegar esse valor mesmo. Então, assim, aí quando entra a intervenção aí, né, dos advogados que vão promover as ações e os juízes que vão ponderar. Por isso que a gente usa muito o depende, por conta dessas variáveis. Então, se eu vou falar, o INSS pode entrar com ação de regresso? Pode. O INSS, todas as hipóteses, todas as vezes, vai ter que entrar? Não. Aí eu vou te responder, depende. Né? Às vezes é melhor que não ingresse. Né? Por conta das variáveis. Por conta da tal das variáveis. Agora, doutora Mônica, pela experiência da senhora como especialista na área do direito penal, é evidente que a senhora atende pessoas que cometem algum tipo de delito, vamos focar aqui inclusive no próprio feminicídio, enfim, essas pessoas de alguma forma, dependendo do tempo que vem cumprindo pena, demonstra arrependimento, por que eu fiz isso? Por que eu estou fazendo essa colocação para a senhora? Enfim, se a pessoa está ali para ressocializar, e é evidente que ela tem que pagar pelo que ela cometeu, né, o crime que ela cometeu. Aí, de repente, vamos chegar também aqui na questão do que nós estamos aqui abordando com muita propriedade, tem que ser abordado e tem que ser assim. Quer dizer, de alguma forma, isso pode influenciar no comportamento dessa pessoa, se tornar mais violenta, tipo assim, estou pagando a minha pena e não vou perder o que eu tenho lá fora. Como é que a senhora vê isso? A partir do momento, pelo menos os casos que eu atendo, a partir do momento que a pessoa pisa lá dentro do presídio e vê ali a atual situação, ele já está arrependido. No primeiro dia? O primeiro dia é o que me passam. Que não sei por que eu fiz isso. A maioria das vezes, pelo menos os casos que eu atendi, estavam sob efeito de alguma substância entorpecente. Eram usuários. Então, não estavam ali nas suas faculdades mentais. Porque tudo influencia. Isso é justificativa? Não. Não é justificativa e também não é por um ato tão passional, né? Que é tirar uma vida de outra pessoa. Mas no sentido de que a pessoa não estava em sã consciência quando ali realmente fez. Ou por um ato de raiva, um impulso. E depois se arrepende posteriormente. Quando tem filhos, então, é mais complexo ainda. Eu tenho um caso que o rapaz pegou 37 anos, foi um feminicídio, foi bem violento a morte, onde o casal ele usava substâncias entorpecentes, eles estavam usando substâncias entorpecentes, tiveram uma discussão, a pessoa era ex-esposa deles, nem estavam mais juntos, ele estava com outra companheira já, só que eles tinham aquelas recaídas, né? Então, nessas recaídas, eles foram usar droga juntos. E ele pegou, eles brigaram, ele agrediu ela, ele pegou a pé do banheiro e esmagou a cabeça dela. Foi um caso horrível. E ele diz que realmente não lembra do que aconteceu. E, posteriormente, quando ele entrou, ele estava super arrependido, mas ele disse, eu vou pagar o que eu fiz, eu vou pagar. Ele deixou 3 filhos menores. Ele tem um empreendimento, desse empreendimento dele, que acho que mexia com o carro, ele tira o dinheiro para pagar a pensão para os filhos. Ele paga, ele sustenta, não, os meus filhos não vão ficar desassistidos. E ela, inclusive, ela era vigilante, então ela era assegurada, possivelmente, pelo INSS. Então, os filhos poderiam, inclusive, entrar com essa ação de, né, pedindo a pensão administrativamente, né, para o INSS. E aí, caso o INSS queira, ele pode vir até também cobrar, nesse caso concreto do meu cliente. Então, respondendo a sua pergunta, a maioria se arrepende. Se esse arrependimento ele é verdadeiro ou não, a gente sabe quando ele sai. Né? Porque quando chega lá, é complexo falar, porque a maioria se converte, ou vira religioso, diz que nunca mais vai fazer, coloca Deus acima de tudo. Tem uns que realmente, quando sai, trilha o caminho correto, mas eu vejo como baixo ainda. É igual um usuário de drogas que está lá, então você está lá, está ruim, está se limpando, mas quando sai, volta a usar. E cometer os delitos que cometia antes, o furto, o tráfico, o roubo, enfim. E o que a gente observa também, né, doutora Renata, como também doutora Ana, doutora Mônica, é que o feminicídio é tão violento, mas tão violento,
que a gente não que ficamos sem ação. É evidente que as providências estão sendo adotadas, tomadas, mas de uns tempos para cá a gente está verificando que as pessoas estão cometendo feminicídio e também se autoexterminando, né? É um ponto realmente que portanto, nos chama bastante aí a atenção. Quer dizer, isso seria o quê, na opinião da senhora doutora, esse agravamento, né? Quer dizer, já é grave a pessoa que comete o feminicídio. E para não pagar, ou então tomada de muito ódio, termina também exterminando com a própria vida. Como é que a gente pode entender isso? Walter, quando a pessoa projeta na outra, né, essa ideia de posse é meu, me pertence, e que ela não se sente bem com ela, veja, nada disso justifica o que acontece, claro. tá? Mas ela, porque se ela não consegue terminar um relacionamento porque ela acha que aquela mulher pertence a ele, mas não é só de pertencer de posse, é como se ele se sentisse menos gente, né, sem aquilo ali. Então, essa pessoa ela acaba seguindo esse caminho do autoextermínio porque ela nem gente é para ela, entendeu? Sim, é meio confuso mesmo, porque, veja, quando você tem um relacionamento com uma outra pessoa e houve o término, óbvio que você vai ficar triste, porque tinha uma expectativa da vida toda, aquela coisa toda, mas se você é uma pessoa que está bem na sua vida, você segue a sua vida e vai refazer com uma outra pessoa, um novo amor, etc. Mas se você precisa daquela pessoa, porque entende que pertence a você, que é como se fosse um braço, uma perna, alguma coisa assim, que se você não pode viver sem ela... Uma extensão do corpo. Uma extensão, uma propriedade, a ponto de, se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, na realidade ele está falando, olha, eu sou menos que uma pessoa, porque eu preciso de ter alguém para poder me sentir gente. E aí, quando não tem essa pessoa, tem esse vazio, porque agora ele matou, né? Então, não sobrou mais nada para aquela pessoa. Ou seja, não existe mais nada na vida dela que seria importante para poder ele continuar vivendo. Nem os próprios filhos, nem os pais. Então, ele é uma pessoa que realmente cometer ali o autoextermínio ou o feminicídio, para ele é uma coisa indiferente, porque se ele não tem aquele objeto de desejo ali, quer dizer, a vida para ele não é importante, não é relevante, porque ele não visualiza a questão da família, a questão dos filhos, a questão, não tem uma religiosidade que ele possa se apegar, né? Às vezes não está no trabalho que gosta, ou nem trabalho tem, ou às vezes está envolvido com a questão da droga mesmo, que aí perde parâmetros, né? Mas assim, eu visualizo que essa pessoa que tem essa ideia de que depende do outro para ser gente, para se complementar, ela é uma pessoa que tem que ir correndo para um psicólogo / psiquiatra. Nós temos algumas ideias meio que fantasiosas de que para que eu seja feliz eu preciso encontrar minha alma gêmea, para encontrar minha cara metade, para que eu preciso achar a tampa da minha panela. Não, todos nós somos pessoas completas, inteiras. A gente não tem uma metade que está perdida por aí que eu tenho que achar essa minha metade. Ninguém é metade de nada, né? Nós somos inteiros. O que eu preciso, né? E aí eu vou escolher uma pessoa conforme o meu gosto, alguém para juntos caminhar, juntos, mãos dadas, um do lado do outro, não pertencendo, grudado. Porque tem até aquele colarzinho, né, que é um coraçãozinho, que é entrelaçado, aquela coisa toda. Não, né, isso não faz bem nem para adolescente, que dirá para um adulto. Né? Pois é. Então, quando você parte para essa ideia de que eu estou incompleto, porque eu não tenho esta pessoa que visualiza como uma coisa para completar, então essa pessoa é menos que gente, na visão dela. E aí não sobrou para ela mais nada, a não ser tirar a própria vida. Então, veja como, no fundo, ela é uma pessoa vazia, uma pessoa triste, uma pessoa sem perspectiva na vida, porque ela não consegue se enxergar como uma pessoa inteira e que precisa disso. Então, você tem que ver todo esse contexto. Lembra do nosso depende, né? Sim, sim. Porque tem aquele depende de que aconteceu ali o feminicídio no momento, né, de uma droga, e aí você não vai para o autoextermínio, muito difícil.
Mas quando você está dentro dessa ideia, né, de que tem um feminicídio seguido do auto... E a gente ainda tem aquele que no meio do caminho também mata as crianças, né? Sim, tem. Então você tem o feminicídio, leva os meninos também nessa história e por final ele acaba cometendo o autoextermínio. Então é uma pessoa que não consegue visualizar que existe um mundo lá fora e que o mundo, com todas as suas dificuldades, ele ainda assim é bonito. Com toda certeza. Ainda nesse contexto, doutora Ana, ainda bem que não existe mais aquela defesa que foi muito utilizada, muito empregada quando ocorria um feminicídio, que não era tipificado como feminicídio, né? Era uma mulher que tinha sido assassinada pelo marido, que entendeu que para lavar a sua honra, então cometeu aquele delito, e era uma tese que era aceita, e muitos conseguiam escapar realmente de uma condenação, porque o corpo de jurados entendia que, de fato, não, ele lavou a honra dele. Quer dizer, ainda bem que não existe isso mais. Veja, legítima defesa da honra. Como é que a minha honra está centrada numa outra pessoa? Como é que está fora de mim? Então, veja, olha só, que essa pessoa acha... Porque tem gente que ainda acha. Mas, Walter, é isso que eu ia falar. O problema maior é um problema histórico. A questão da honra, de lavar a honra, é um problema histórico. Por quê? Porque até poucos anos atrás, a mulher nem voto tinha. A mulher não podia falar nada, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia fazer nada. A mulher ela tinha que viver entre a égide, embaixo da asa do marido e da família, apenas. Ter um filho, uma filha mulher, para um homem, era desgostoso. Por quê? Porque não ia dar continuidade, não ia ser um varão. Você já viu o nome? É varão. Já. Enquanto para a mulher é varoa. Mas o homem é varão, né? Então, nós temos isso muito historicamente arregado. Não só no Brasil, no mundo, né? Sim. A mulher ela começou a ganhar voz no século passado. Tem pouco tempo, nós não temos nem 100 anos. Não temos ainda 100 anos, né? No Brasil, quem começou a olhar a mulher, o presidente que começou a olhar a mulher como realmente uma parte da sociedade, mas foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi presidente quando? 1930? Né? De 30 para cá. De né? 30 até 50. cá. Então, nós estamos ainda em 24. Nós estamos em 2024, não tem 100 anos. Né? Então, eu acho que tem coisas que a gente tem que olhar. Uma coisa que é muito interessante no direito, que as pessoas às vezes esquecem, é que o direito está intimamente ligado à história. Se você não sabe a história, se você não estuda sociologia, você não vai saber como lidar com o direito. Porque a sociologia e a história estão intimamente ligadas, né? Então, é muito complicado hoje, graças a Deus e à nossa evolução legislativa, espiritual, né, e tudo social, que a mulher hoje ela é considerada como um homem. Ela também tem honra, mas não existe mais a defesa da honra. Isso não existe nem de um lado nem do outro. Tem ainda a forte emoção, né? Que é uma atenuante, mas não é uma excludente. Né? O uso de droga, por exemplo, como a doutora Mônica falou, ele faz, depois ele se arrepende, mas não é excludente. Não. Né? Então, as pessoas elas têm que olhar, e essa questão do crime ela é muito subjetiva. Como a gente falou, tudo muito depende. No direito, tudo muito depende. Por quê? Por que uns se suicidam depois de tirar a vida do outro? São tantas variantes, ou ela não se completa, ou ela não se vê mais, ela não se vê completa, ou então é uma pessoa extremamente covarde, que não tem coragem de enfrentar as consequências do próprio ato, ou então é uma pessoa que viu, que acabou com a família inteira e que não tem estrutura para ser cobrada disso. São variantes que a gente tem. A subjetividade do ser humano é uma coisa complexa, né? Então, essa questão da defesa da honra era muito porque a mulher não era nada. A mulher era um objeto.
E se ai da mulher que ela era sustentada pelo homem, que ela era mantida, que ela era submissa, se ela pegasse e saísse um pouquinho fora da linha num relacionamento, dava ao homem o direito da defesa da própria honra. Graças a Deus, como diz o outro, que show da Xuxa é esse? Você pegar e matar uma mulher por conta da sua honra e a honra dela. Quantas mulheres aí não teriam, entre aspas, o direito de defender a própria honra com homens que, além de serem abusadores, violentos, são traíras, traem as mulheres, fazem da mulher gato e sapato. Será que se a mulher matasse em defesa da honra dela alguma vez na vida, isso seria levantado? Não, historicamente nunca foi levantado. E graças a Deus e à nossa legislação, hoje o homem também não pode alegar a mesma coisa. Perfeito. Bom, já estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Eu tenho aqui agora recebido da nossa redação as manchetes do nosso noticiário, que entra no ar logo mais às 18 horas. É um minutinho, peço licença só para trazer as manchetes, para que possamos então caminhar para o encerramento. Então vamos nós. Supremo define novo prazo para a Controladoria Geral da União entregar auditoria com os repasses feitos por emendas a organizações não governamentais e entidades do terceiro setor. STF valida a alteração na Constituição do Rio Grande do Sul, que revogou a exigência de plebiscito para a privatização de 3 empresas estatais. Julgamento dos acusados de matar vereadora Marielle Franco entra no 2º dia no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Operação do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo desarticula rede criminosa envolvida na produção e no compartilhamento de material de abuso sexual. Cartilha lançada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região vai ajudar na adaptação de trabalhadores haitianos que moram no Brasil. E ainda, Judiciário Gaúcho promove evento especial para aproximar adotantes de crianças e adolescentes cheios de esperança de encontrarem um novo lar. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 31 de outubro, começa logo mais às 18 horas. E são 16h50 agora no horário de Brasília. Doutora Mônica, já que estamos caminhando para o encerramento, vamos dar 2 minutos para as considerações finais. Fique à vontade, naquilo que a senhora gostaria de pontuar, deixar registrado, e já também agradecendo a senhora pela atenção aqui com a nossa emissora. Obrigada, Walter. Obrigada a todos os ouvintes. Hoje foram vários temas, várias hipóteses, casos análogos, e eu espero que com que a gente discorreu aqui tenha conscientizado não só as pessoas, como também levando conhecimento técnico, jurídico, e também promovendo as políticas públicas que estão aí presentes, e acredito que cada vez que nós falarmos mais, cada vez também que os órgãos públicos divulgarem mais essa iniciativa, venham ser abrangentes para esses casos, para conscientizar as pessoas também, e coibir esses crimes que não é tão somente punível com a pena em si, também vai para o aspecto financeiro. E aqui, essa ação regressiva, que é um mecanismo, que já o INSS já utilizava para outros casos, mas foi implementada aí na lei, exatamente para esses casos de feminicídios, e também nós vislumbramos aqui, nós discorremos, que podem ser análogos aos demais casos, envolvendo homicídio simples, culposo e os demais. Bom, eu quero agradecer a todos os presentes, minhas colegas, advogadas, que fizeram parte hoje desse debate. Walter, obrigado novamente, e todos os ouvintes da Rádio Justiça. Doutora Ana Carolina, por favor, também, os 2 minutos para as considerações finais. Bom, Walter, primeiramente eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estarmos aqui, discorrendo um assunto tão interessante, porque o direito é apaixonante. Para quem não acha, eu sinto muito, mas eu tenho que defender o meu,
né? Porque eu acho muito interessante, porque é muito subjetivo. A gente tentar colocar uma máquina nessa subjetividade, eu acho que você tira a humanização. O direito, ele precisa desse lado humano, desse olhar mais carinhoso, desse olhar atencioso, né? É muito importante que quando você vá defender o seu direito, seja com um profissional que olhe para você como um ser humano e saiba que as variantes estão ali empregadas e saibam usar essas variantes da melhor maneira possível para o caso concreto. Então, eu sou muito suspeita de falar, porque 24 anos de advocacia é uma coisa bastante tempo, né? Então, eu espero ter enriquecido de alguma forma, Com né? certeza. Para alguém que esteja aí do outro lado escutando-nos, e eu, então, para nós aqui, é sempre um prazer, eu gosto muito de vir aqui, eu acho que discussões e debates enriquecedores são sempre muito bem-vindos. A sociedade só ganha, não só nós que estamos aqui debatendo, porque normalmente somos mais de um advogado e temos visões diferentes, isso é enriquecedor. Então, eu agradeço novamente a oportunidade, ao enriquecimento, espero ter contribuído aí de alguma forma. Estamos aí, né, para o que precisar. Agradeço as minhas colegas, porque gosto muito de debater sobre o assunto e debater com pessoas competentes e inteligentes é outro nível, é muito bom. Então, eu quero agradecer e estaremos sempre aí quando você precisar. Opa, com toda certeza. Muito obrigado. Doutora Renata Malta Vilas Boas, também, por favor, os 2 minutos para as considerações finais e também já agradecendo, né, pela atenção aqui com a nossa emissora, como sempre. Bom, Walter, esse tema, né, você vê que pegou 3 áreas distintas, né, que abrange a questão da família, a questão, né, criminal e a questão previdenciária, além da parte processual, né? E o direito é assim, né? A gente não consegue mais pensar o direito de uma forma em quadradinhos, né? Quem é penal é só penal, quem é civil é só civil. Não tem como, né? As áreas, elas estão entrelaçadas, porque o ser humano, ele não é estanque, né? Ele perpassa, né, por todas as áreas o tempo todo. E quando a gente está falando da questão do feminicídio, que é algo que a gente tem que, não é nem frear, é acabar, né? Um desejo, um sonho, né? Então vou fazer já um pedido para 2025, é que a gente não precise mais falar sobre feminicídio, que isso se encerre, que a gente consiga fazer todo esse processo de mapeamento dessas questões que levam ao feminicídio antes que isso ocorra. Então, quando a gente está falando desse homem, dessa mulher, que essa mulher não se sujeite a essa situação que pode gerar o feminicídio, né? E que esse homem perceba também que o que ele está fazendo não é saudável para ele e para ninguém. Então, eu acho que a gente tem que recuperar essa sociedade, essas pessoas específicas, antes que o evento ocorra. A gente não quer ficar aqui falando sobre, né, a obrigatoriedade ou não do INSS entrar com uma ação regressiva, porque eu tenho ali, né, já os filhos que perderam a mãe, né, eu tenho uma família toda que foi destroçada. E a gente sempre fala, porque o fulano que matou é que vai pagar. Não, ele vai pagar, mas não é só ele, né? É ele, os filhos que não vão querer saber desse pai. Então, ao mesmo tempo que eles perderam a mãe, eles perderam o pai, né? A mãe desse fulano que matou, ela vai olhar para ela e falar: que monstro foi esse que eu criei, né? O pai, né? Então o avô das crianças vai atribuir a culpa a essa mulher. Quer dizer, ele está destruindo a família, tanto materna quanto paterna, daquilo ali. Todos vão estar emocionalmente impactados por aquele ato, porque aquele fulano, ele é filho de, ele é irmão de. Então, nesse contexto familiar, todo mundo está impactado. Emocionalmente falando, se torna uma família extremamente desestruturada, e o impacto financeiro, porque eu tenho toda aí a questão financeira que falta agora uma pessoa.
a outra está presa, então são 2 mãos de obras que eu já não estou mais contando e eu tenho que cuidar daqueles meninos, que não vão ter o mesmo padrão de vida que tinham com aquela mãe, aquele pai ali presentes. Não tem jeito. Por mais que os avós se esforcem, que os tios, já, assim, é boca a mais para sustentar. E por mais que você fala, não, a gente põe aqui na água no feijão. Gente, mas não é só a água no feijão. A água no feijão é a parte mais simples. Né? Se eu estou pensando em menino, eu estou pensando em escola, não, eu estou pensando em todo esse desenvolvimento. E sem contar que esse menino e essa menina vão ficar traumatizados, inclusive para os próprios relacionamentos para o futuro. Porque a menina vai olhar e falar assim, como é que eu vou ter certeza que esse meu namorado aqui não vai fazer comigo o que o meu pai fez com a minha mãe? Tá? Então, você está acabando com a vida dessas crianças daí para frente. O processo de recuperação de uma estrutura de uma criança que sofreu isso é muito difícil. Né? Então, o povo lá da psicologia vai trabalhar e muito para conseguir, eu vou dizer que recuperar não, mas amenizar esses efeitos. Então, eu espero, assim, projeção, já desejo para 2025 que a gente não precise mais falar por feminicídio, porque isso não vai mais acontecer. Batendo na madeira aqui para que as palavras da senhora sejam proféticas. Um abraço para a senhora, muito obrigado pela gentileza, doutora Renata. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Doutora Ana, também uma boa tarde para a senhora. Muito obrigado pela atenção aqui com a nossa emissora. Obrigada, Walter. Doutora Mônica, também uma boa tarde para a senhora. Muito obrigado pela gentileza da atenção. Boa tarde, Walter. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde, que teve a minha apresentação, Walter Lima, produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Boa tarde, muito obrigado e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.